Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. A medicina espiritual não pertence a nenhuma religião, crença ou doutrina religiosa. A medicina espiritual é a medicina de Deus. Ela está a serviço de todos os necessitados, de todas as crenças ou religiões, e até está a serviço dos ateus e agnósticos. Sua saúde é o seu bem mais precioso que pode existir, porque nada faz sentido sem saúde. No meu dia a dia de médico, eu ouço muito de meus pacientes inúmeras queixas sempre repetidas. Eu estou muito velho, eu sou muito pobre, eu estou sempre doente, eu tenho muitas dores, as coisas não dão certo para mim. O fato é que o seu foco pode atrair mais desgraças ou menos desgraças para a sua vida, e esta escolha é muito sua. Infelizmente, faz parte de nossa cultura ocidental que, com idade avançadas, temos que obrigatoriamente ser doentes, solitários, perder a razão, sem nenhuma esperança ou sem objetivo de vida. Quando também as pessoas se queixam, sou pobre, sempre se referem ao financeiro, porque acham que nunca têm suficiente dinheiro para atender suas necessidades e seus desejos. No mundo das ilusões, que é o mundo material, o mundo dos sentidos físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato, o sou pobre ou o sou velho fazem sentido, porque neste mundo o ter é mais importante que o ser. E o tempo aqui é linear, sempre crescendo e aumentando. Daí também a idade tem muita importância. No mundo espiritual, porém, não existe tempo nem distância. Não tem ontem nem amanhã. Tudo é aqui e agora. Logo aqui, não tendo tempo, não vai ter idade. Aqui a saúde, a juventude e a vida são eternas. O espírito jamais adoece. É uma impropriedade falar em doença espiritual. Também no mundo espiritual, dinheiro não faz sentido. Aqui a provisão e a abundância fazem parte dos planos de Deus para a sua vida. Logo, pobre é quem valoriza o que não tem, desprezando o que já tem e o que já conquistou. Daí a expressão do sábio. Doença é busca exterior, saúde é paz interior. Vou repetir. Doença é busca exterior, saúde é paz interior. Mas vamos voltar mais um pouco para a nossa ciência médica. Aqui em nossas mensagens, obedecemos às questões, perguntas e opiniões de nossos ouvintes. Recebemos algumas críticas de nossos ouvintes, que aqui só divulgamos nossos sites www.medicinaespiritual.com.br e do nosso trabalho médico no site www.ruimercurio.com.br e não divulgamos nossos endereços e nem os nossos telefones. Então aqui vão agora as informações pedidas. Dedicamos nossa vida como médico à solução dos problemas de dores crônicas do sistema músculo-esquelético, dores crônicas das articulações de coluna vertebral, ombros, quadris, joelhos e outras articulações,
dores de solução difícil, em geral incapacitantes, que limitam e causam muito sofrimento aos pacientes. Para atender a esses inúmeros pacientes que nos procuram com essas queixas frequentes, nós atendemos em nossas 2 clínicas. Uma no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo, capital, a Avenida Giovanni Gronchi, 1263. CEP 05651-001. Telefone 11 3744 4007. Vamos repetir. Atendemos em 2 clínicas, uma no bairro do Morumbi, em São Paulo, a Avenida Giovanni Gronchi, 1263, CEP 05651-001, telefone 11 3744 4007. E a outra clínica situa-se no bairro do Pacaembu, também na cidade de São Paulo, capital, a Avenida Pacaembu, 1024. O CEP lá é muito fácil, 01234 000. E o telefone 11 3661 4243. O outro endereço, então, fica no bairro do Pacaembu, também na cidade de São Paulo, capital, a Avenida Pacaembu, 1024, CEP 01234 000, telefone 11 3661 4243. Aqui em nossas clínicas, ouvimos dores a todo momento. São queixas de dores e incapacidade todos os dias, dos pacientes em geral, desencantados com soluções médicas para os seus males. Embora a medicina teve um grande desenvolvimento a que nós mesmos assistimos nesses últimos 30 anos, e o saldo em prol das doenças e dos doentes, ou melhor, foi e é muito positivo, conseguindo amenizar e até curar doenças e salvar vidas, a ciência médica, porém, sofre ela mesma de 2 graves doenças. Primeira doença da ciência médica. Esta ciência é elitista. Ela só pode servir a uma elite que pode comprar todos os recursos médicos disponíveis. Ela não pode servir da mesma forma aos ricos e aos pobres, porque tem que ser comprada. Então, os recursos médicos vão depender do poder aquisitivo do doente. A outra doença da ciência médica. Para aqueles que conseguem ter alcance a esta ciência médica, esta ainda busca mais amenizar, em geral, do que em curar doenças. Assim, muitos tratamentos têm começo e meio, mas não têm fim. Daí o desencanto dos doentes crônicos com a ciência médica. Também aqui na ciência médica, o médico procura nunca falar em cura. Ele sempre prefere falar em resultado satisfatório e evita falar a palavra cura, porque ela tem um grande comprometimento para o médico. Entretanto, para os ateus e agnósticos, quando a medicina não cura, a doença é incurável e ponto final. Não se discute mais. Mas para os crentes em Deus, crentes numa força maior, tudo é possível. 2 princípios fundamentais direcionam o tratamento via medicina espiritual para todas as doenças e doentes. Primeiro princípio da medicina espiritual. Deus não criou doenças, nenhuma doença. Logo,
A doença não é criação do reino espiritual. Por isso, para o reino espiritual, a doença não existe. Só existe o doente. A cura aqui ignora a doença e tem que atender somente ao necessitado ou doente. Princípio segundo da medicina espiritual. O reino espiritual é o reino de toda possibilidade. Logo aqui, não existe o impossível. Se não existe o impossível, não existe o incurável. Para a medicina espiritual, a fonte é uma só: Deus. E Deus é a única causa. O milagre de cura é apenas uma inevitável consequência. Mas o que nos limita? O que nos impede de receber a graça do milagre de cura pela medicina espiritual? Por que a maioria das pessoas não alcança esta graça do milagre de cura espiritual? É uma ousadia buscar esta resposta. Mas nós vamos tentar buscar essas respostas com inspiração em 3 grandes mestres. Por que esta pergunta? Por que a maioria das pessoas não consegue a graça de cura pela medicina espiritual? É uma pergunta sempre repetida pelos nossos ouvintes. Então, para responder e dar melhor entendimento, vamos buscar lição dada por 3 grandes mestres: Buda, Sócrates, Jesus. E vamos tentar explicar a lição deixada por cada um destes grandes mestres ou sábios espirituais. Buda repetia: o homem não nasce livre, ele se torna livre. Ora, quem não é livre é escravo, é cativo. Mas escravo de quê? Nós somos prisioneiros de nossas crenças, a nós impostas de geração a geração pela nossa família, nossa cultura, nossa sociedade, nossa escolaridade, nossa religião e agora até pela própria ciência médica. São as crenças das limitações. São as crenças das barreiras. São as crenças da limitação, da separação do Criador. E uma das piores crenças que recebemos quando crianças ou adolescentes é a ditadura do ver para crer. Vou repetir, é muito importante. Uma das piores crenças que recebemos de nossos ancestrais, de nossos educadores, quando crianças ou adolescentes, é a ditadura do ver para crer. Ora, como crianças ou adolescentes, não tínhamos poder de escolha e éramos obrigados a aceitar tudo aquilo que a nós foi imposto. Isto não é liberdade de escolha, foi uma imposição que tem que ser, que teve que ser aceita. Assim, estas crenças vão moldar nossa vida toda, se não nos libertarmos delas. Por isso, Buda dizia: o homem não nasce livre, ele se torna livre. Ele se torna livre quando souber se libertar pelo seu livre-arbítrio das ilusões e das crenças impostas pelos 5 sensores físicos, nossos 5 informantes materiais: visão, audição, olfato, paladar e tato. São as crenças da lógica e até do raciocínio científico.
a crença de que a única verdade é o ver para crer. Da mesma forma, quando perguntaram a Buda por que havia abandonado uma vida de riqueza de um príncipe em um palácio, com todo conforto e mordomia, para viver numa floresta fria, úmida e hostil, ele respondeu: saí em busca da verdade. É a verdade espiritual aquilo que Buda mais queria buscar e conhecer. O resto, para ele, era apenas ilusão. Mas um outro grande mestre sábio, chamado Sócrates, dizia e repetia: o homem sofre pela sua ignorância. Ou o homem é escravo de sua ignorância. Ou ainda, o homem é escravo do seu desconhecimento. À época de Sócrates, na Grécia Antiga, se perguntasse a qualquer cidadão grego quem era o homem mais influente, mais sábio e mais inteligente da Grécia, todos respondiam com reverência, sem pensar: este homem é Sócrates. Quando Sócrates dizia o homem é escravo de sua ignorância, ele queria dizer que o homem é prisioneiro de suas crenças materiais, que jamais, nunca, em tempo algum, nenhuma ciência de todas as ciências poderiam transformar um ignorante num sábio. A sabedoria pode morar num casebre mais humilde e dificilmente mora num palácio suntuoso ou no campus de uma universidade. Sócrates também repetia: eu só sei o quanto eu não sei. Lao Tse, um grande filósofo chinês, mais de 2000 anos antes de Cristo, talvez, Lao Tse diria: quem conhece a verdade não diz. Quem diz é porque não conhece a verdade. É o desconhecimento do invisível que nos rotula de ignorantes. É o desconhecimento espiritual que nos assola como ignorantes. As crenças físicas materiais, as crenças nas ilusões dos sentidos físicos a nós impostas com a melhor das intenções, é que nos limitam e deprimem nossos horizontes de crescimento espiritual. É o ver para crer, como a única verdade que nos torna ignorantes e sofredores. Finalmente, talvez, o maior de todos os mestres, o mestre de todos os mestres, Jesus, dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Da mesma forma, Jesus queria significar que enquanto você não conhecer a verdade espiritual, você não será liberto. Você será escravo da matéria, das ilusões e das falsas crenças. A única verdade a que Jesus referia é a verdade espiritual. E aqui não é o ver para crer, mas justamente o contrário. Aqui é o crer para ver. Esta é a maior verdade espiritual ensinada pelo mestre de todos os mestres. É o crer para ver. Perceberam que estes sábios e nobres senhores, tendo vivido em épocas completamente diferentes, em lugares completamente diferentes, ensinaram a mesma lição? Eles disseram com palavras ou expressões diferentes, mas disseram exatamente a mesma coisa. Nós devemos respeito às nossas tradições familiares,
culturais, sociais, escolares e religiosas. Mas quando adultos, somos donos de nós mesmos pelo nosso livre-arbítrio, e aí podemos questionar o que realmente é a verdade. E a verdade de cada um pode ser muito diferente da verdade dos outros. Para o ignorante, o ateu e o agnóstico, a verdade é exclusivamente material ou sensorial. É a verdade das ilusões da matéria e da busca desenfreada do ter. É sempre o ver para crer. Para os mestres, a única verdade é espiritual. É a verdade do crer para ver. Estes são os princípios do milagre de cura pela medicina espiritual. Quando você conseguir remover as barreiras que separam você do Pai, você pode encontrar a verdade. O crer para ver pode ser traduzido como fé. A fé é a crença da verdade. A fé é a crença das limitações removidas, das barreiras superadas. A fé é a crença onde não existe a separação de Deus. Não há um Deus aqui e um eu. Um Deus lá longe e um eu aqui. Não há barreira nem distância. O eu é aqui, o Deus é aqui também. Logo, Deus é o eu, e o eu é o Deus também. Se para Deus tudo é possível, se esse Deus criou todo este universo em toda a sua complexidade de formas e funções, entendo que para este Deus proporcionar a você o milagre de cura é muito mais fácil e muito mais possível. Basta buscar a verdade do crer para ver e o milagre de cura é apenas uma consequência. Então, repetindo, se quiserem saber mais sobre medicina espiritual, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem conhecer nossas palestras todas, acessem Google e YouTube, Rui Mercúrio, e lá estarão todas as nossas palestras. Estamos disponíveis para cursos, palestras, conferências, consultas sobre medicina espiritual. Nossos telefones 11 3744 4007 ou 11 3661 4243 3661 4243. Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, às 21h30, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Tenham uma boa noite, tenham muita saúde, sejam muito felizes.